Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. E nós estaremos lendo esse texto para nossa edificação, porque segundo o credo, eu creio, Jesus subiu ao céu. E nós iremos ver esse momento da subida de Jesus ao céu. Diz assim o texto sagrado: ascensão de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Vamos lê-lo juntos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. E que o Senhor esteja nos ensinando um pouco mais sobre a ascensão de Jesus, sobre a entronização do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores no céu. E essa é a nossa oração, a Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, abençoando o Teu povo, a Tua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Onde Jesus está? Nas alturas, no céu. Mas como ele foi para o céu? Numa nave espacial? Num foguete? Nas asas de um anjo? Em espírito? Ele foi em seu corpo físico? E a lei da gravidade, que nos prende aqui nessa terra? A ascensão negaria a lei da gravidade? A ascensão de Cristo é mito ou realidade? O nosso bendito Redentor, após ressuscitar dos mortos, ficou aqui ainda durante 40 dias aparecendo, desaparecendo, reaparecendo. E depois de 40 dias ele foi assunto aos céus, ele subiu ao céu, onde está sentado à direita da majestade nas alturas. Nas alturas. Segundo Marcos, após falar aos seus discípulos, Jesus foi levado ao céu e se sentou à direita de Deus. Em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51 está escrito: então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando-se dele, sendo elevado para o céu. Mateus e João não registraram a ascensão de Cristo. O relato mais completo está no livro de Atos, o relato que nós acabamos de lê-lo. Enquanto os discípulos estavam fazendo uma pergunta a Jesus: será esse o tempo que restaures a Israel? E o Senhor Jesus então chega a dizer: não vos compete conhecer o cronograma da agenda de Deus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, quando Jesus deu esta ordem aos discípulos para serem testemunhas, Jesus então foi elevado à vista deles para as alturas, subiu aos céus e desapareceu na nuvem, como aquele ponto do corpo de Cristo que foi desaparecendo e subindo para os céus.
E eles ficaram tão assim, atônitos, perplexos, olhando para o céu. 2 anjos desceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Meus queridos irmãos, com base nesses relatos podemos afirmar algumas coisas. A primeira coisa é que a ascensão de Cristo foi de toda a sua pessoa. Jesus, quando subiu ao céu, não deixou de ser homem, ele subiu ao céu como homem, como Deus homem, como o Deus encarnado. Ele subiu aos céus, no seu corpo verdadeiro e uma alma racional. O Cristo ressurreto, quando apareceu para os seus discípulos, ele mostrou as suas mãos ao seu lado, ele permite ser tocado, ele come com os discípulos, é elevado fisicamente ao céu e um dia retornará da mesma forma como ele foi. Jesus subiu aos céus como Deus homem, ele não deixou de ser homem, ele não deixou o seu corpo para trás, ele subiu para os céus como Deus homem. Mas em segundo, que a ascensão de Cristo foi invisível. Os discípulos testemunharam toda a transação, viram a pessoa de Cristo gradualmente elevar-se da terra e subir até uma nuvem, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E a razão para a ascensão pública e visível é que Jesus desejava que os seus discípulos soubessem que ele estava partindo de vez. Ele passou 40 dias aparecendo, desaparecendo e reaparecendo, mas esse período havia terminado. E dessa vez sua partida era definitiva, ele foi assunto aos céus. Portanto, eles não deveriam aguardar uma outra aparição. Pelo contrário, eles deveriam esperar outra pessoa, o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós podemos ver que, pois o Espírito viria somente após a sua partida. Se Jesus não fosse assunto aos céus, ele não enviaria o Espírito Santo. E Jesus então subiu aos céus para derramar no dia de Pentecostes o Espírito Santo sobre a igreja. Mas terceiro, meus irmãos, que a ascensão de Cristo foi uma transferência de sua pessoa de um lugar para o outro, da terra para o céu. E esse é o lugar onde Deus habita, onde os anjos e os espíritos dos justos se encontram congregados, de onde Cristo veio e para onde ele regressou. Ele retornou, e ele disse aos seus discípulos que iria lhes preparar um lugar. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi assunto aos céus, e ele está no céu. Jesus não está à toa nos céus. Jesus está preparando a cidade santa, a nova Jerusalém, que ele está preparando nos céus, que ele, quando ele vier na sua glória, na sua segunda vinda, ele vai trazer a cidade santa, a nova Jerusalém, para a nova terra. Mas em quarto, meus irmãos, que a ascensão de Cristo indica a completude da sua obra. Quer dizer que Jesus completou a sua obra sacrificial. O escritor de Hebreus disse: depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Significa então que esta obra redentora está completa. Além do mais, a ascensão de Cristo marca o fim do ministério terreno de Jesus. Esse ministério público e terreno que ele realizou aqui durante 3 anos e meio, enquanto estava com os seus discípulos. Mas em quinto lugar, meus irmãos, que a ascensão de Cristo foi a sua entronização. Jesus foi entronizado à direita de Deus Pai.
Ele ascendeu ao céu, onde seria entronizado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus subiu ao céu para a sua coroação. Jesus foi coroado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele governa a sua igreja por meio da sua palavra, e governa a sua igreja por meio do seu Espírito. O Senhor Jesus reina. O reino dos homens são reinos passageiros, mas o reino de Cristo é um reino eterno. O salmista, no Salmo 110, 1, disse o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai, reinando soberanamente. E nesse lugar, Ele recebeu autoridade sobre todo o universo, sobre todo o principado e potestade. E Paulo chega a dizer o seguinte em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está acima de todo mal, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Além do mais, neste lugar, Ele recebeu a autoridade para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Pedro chega a dizer em Atos 2,33 o seguinte: exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eles falaram em outras línguas. E a Bíblia disse, lá em Babel, por exemplo, houve a confusão das línguas, mas em Atos capítulo 2, houve a universalização do Evangelho, porque Pedro pregava e aquelas 15 nações ouviam o Evangelho na sua própria língua. É como a conferência internacional da ONU, que os representantes dos governos da terra se reúnem nesta assembleia e cada um tem um ponto para ouvir a palestra e o discurso daquele governante, e ele ouve na sua própria língua. Só que lá, no dia de Pentecostes, esta assembleia e esse ponto no ouvido de cada um que ouviu o discurso de Pedro, eles receberam isso de maneira sobrenatural. Deus fez que eles ouvissem a mensagem pregada na sua própria língua, de modo sobrenatural, pela ação do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Isso significa, meus irmãos, que o Evangelho será pregado entre todas as nações. Isso significa a universalização do Evangelho. Isso significa que a missão da igreja continua sendo a de pregar para todos os povos, para todas as nações. Veja bem que era necessário que Jesus partisse para enviar o Espírito Santo da promessa, porque a igreja só existe pela ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, meus irmãos, corações não são convertidos, vidas não são edificadas, vidas não são transformadas. Jesus precisou subir aos céus para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E é por isso que em João capítulo 16, versículos 5 ao 7 está escrito: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Jesus foi assunto aos céus para derramar sobre nós o Espírito Santo, que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo até aos confins da terra. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Em primeiro lugar, aguardando a vinda de Cristo. Ele voltará. Assim como Ele foi assunto aos céus, Ele há de voltar.
A ascensão de Cristo ao céu prefigura a nossa ascensão futura com Ele. Um dia também nós subiremos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, está escrito o seguinte, no verso de 13 até o verso 16, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um dia Cristo nos levará para morar com Ele para sempre. E na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. A ascensão de Cristo prefigura a nossa futura ascensão para morarmos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Cumprindo a ordem dada por Cristo antes de sua ascensão, antes de Jesus subir aos céus. Os discípulos estavam preocupados com o reino político. Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Eles estavam preocupados com 4 coisas. Eles estavam preocupados com o tempo, com o reino, com Israel e com a restauração de Israel. Mas um reino político, porque eles estavam esperando um Jesus político, um governante político que pudesse libertar a Palestina do Império Romano, varresse a Palestina de todo o Império Romano e restaurasse esse reino. Mas eles estavam preocupados apenas com esse reino em termos terrenos, fronteiras nacionais, fronteiras do próprio Israel. No entanto, em lugar de preocuparmos com a consumação do reino, ou com o reino terreno de Israel, nós devemos estar preocupados em sermos testemunhas do reino de Cristo até os confins da terra. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, não veio salvar apenas judeus, mas Ele tem os seus eleitos entre todas as tribos, povos e línguas da terra. E o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja para sermos testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até a volta de Jesus, nós devemos continuar sendo testemunhas. Ele voltará em glória. Enquanto isso, é hora de trabalharmos para cumprir a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que possamos cumprir a nossa grande comissão, essa comissão dada à igreja de ser testemunha até os confins da terra. Segundo John Stott, precisamos dar ouvidos à mensagem dos anjos. Vocês o viram partir, vocês o verão voltar. Mas entre esta vinda é necessário que haja outra. O Espírito Santo precisa vir, e vocês precisam ir para o mundo por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe.